Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó. São 7 horas e 59 minutos. Desejamos um ótimo sábado e fiquem conosco. Lembrando que esse programa está sobre a responsabilidade das casas espíritas e tem por objetivo trazer esse espaço temas de interesse geral, passagem do Novo Testamento e assuntos da codificação espírita, para que a gente possa conversar e estudarmos juntos. Hoje vamos abordar um tema muito importante. Uma das grandes histórias de Jesus, uma das suas parábolas, o Filho Pródigo. Um tema riquíssimo que traz grandes ensinamentos. Então fique conosco, nós já estamos com a live ao vivo. Lembrando que a gente acompanha a live da Rádio Chapecó, no Hora Espírita. Então entra na Rádio Chapecó e a gente já está acompanhando, recebendo seu bom dia, sua sugestão. Vamos nos interagindo e conversando. Também pode participar pelo telefone 20 29 12 12 ou 20 49 12 00. Gosta do nosso programa? Então a gente convida para que entre nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Lá você pode compartilhar, você pode ajudar a divulgar esse conteúdo espírita, abranger o máximo de pessoas possíveis. Pode ver os programas anteriores e os próximos programas e também interagir com a gente. Para conversarmos sobre o Filho Pródigo, a parábola do Filho Pródigo, hoje conto com as minhas amigas Lia, do Amor e Caridade. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, amigas. A Loine do Bezerra, tudo bem, Loine? Bem-vinda. Bom dia, meninas, bom dia, João. Hoje um programa de meninas. Pois é, sempre tem homens aqui, mas hoje nós vamos dominar. E antes da gente entrar, assim, direto no nosso assunto, eu vou pedir uma pequena licença para agradecer, aos nossos queridos colaboradores, e em especial, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos, programa Hora Espírita. Hoje vamos abordar a parábola do Filho Pródigo. E para que a gente possa conversar sobre ela, e ela é um pouquinho comprida, eu vou ler na íntegra, para que a gente possa compreender e você que está aí do outro lado também possa nos acompanhar. Então, um homem, diz assim a parábola, está em Lucas 15, do 11 ao 32. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda naquela região e ele começou então a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfaborreias que o porco comia, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para com o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho mais gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos.
pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho mais gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando voltar para casa esse teu filho, que esbanjou todos os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então o pai responde: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que parábola linda, né? Muito interessante. Mas Jesus era muito. Mas é incrível essa parábola. Assim, toda vez que eu leio, parece que eu descubro uma coisa nova, né? Então, para a gente conversar, quem está nos escutando aí, uma história tão linda, né? Lia, qual é o universo dessa parábola, né? Quem é o pai, quem são os filhos, né? Para a gente poder entender, né? Porque é uma história e a gente tem que dar nome aos personagens. Sim. Então, nós temos que primeiro esclarecer o fato de que essa parábola foi contada em uma época em que havia toda uma cultura envolvida, né? E era um tempo em que a casa do pai, o pai era uma sociedade extremamente patriarcal e era inconcebível que um filho fizesse o que o filho pródigo fez, né? Porque, enfim, tanto era que assim as pessoas tinham um nome atrelado ao do pai. Então, por exemplo, José, filho de tal pessoa, né? Então, vejam a importância do pai e o quanto era regra respeitar a casa do pai. Mas, enfim, essa parábola é um paradigma onde Jesus mostrou especialmente as pessoas que manipulavam o pensamento da época, né? Que eram os doutores do templo, né? Os senhores do templo. Um paradigma de um Deus que não pune. Porque o universo dessa parábola é a nossa vida. É como nós vivemos. Esse planeta que nós vivemos é uma das moradas do Pai. É uma das moradas do Pai. E aqui nós estamos como filhos de Deus e a parábola do filho pródigo pode ser contada e vivida até hoje, até os dias de hoje, né? Então, assim, o que se trata? Temos ao nosso dispor essa morada com tudo que nós precisamos para viver, né? E temos a oportunidade reencarnatória, filhos de um pai amoroso, justo, soberanamente acolhedor e bom. E nascemos com capacidades fantásticas, né, de pensar, de compreender, de evoluir. E mesmo assim nós nos entregamos ao materialismo, ao orgulho, ao egoísmo, que são as características vistas nesses filhos da parábola, né? Então, olha só. O filho pródigo é o filho mais novo, que ele imagina que a vida dele longe da casa do pai, que uma vida desregrada, sem nenhum compromisso, vivendo de festas, de gastanças, seria a felicidade, né? E o segundo filho é ainda mais rígido, porque ele não percebe que o sentimento de inveja é completamente desnecessário, pois a condição dele é completamente afortunada, né? Então também vemos Deus nesse pai que em sua magnífica bondade acolhe o filho desertor com um perdão divino, alegre pelo filho que compreendeu que a casa do pai é o que há de melhor nessa vida. Então ele retorna.
Claro que ele precisou viver as aflições. Alguém se reconhece aí? Né? Por quantas coisas nós passamos até compreender o que é que realmente importa na nossa vida, né? Mas é para isso que as aflições servem. Enfim, nessa parábola nós havemos de compreender igualmente as palavras de Jesus, que as ovelhas confiadas a mim, nenhuma se perderá, né? Então, o que essa parábola nos traz é exatamente que nós também ainda temos uma visão errônea do que seja o nosso real objetivo nessa vida. Muitas vezes a gente precisa passar por coisas muito difíceis, a gente ainda dá um valor muito grande às coisas materiais e a gente acaba se afastando de Deus muitas vezes. E com essa parábola a gente tem certeza que Deus nos acolherá toda vez que nós dermos o passo em direção a Ele. Na realidade, Deus está sempre disponível e Ele está sempre por perto. Tudo que nós precisamos é nos voltar para Ele, para que Ele nos acolha e a gente realmente se sinta em casa novamente, né? E a gente, Lia e Mona, a gente se põe muitas vezes a pensar na grandiosidade de Jesus, né? Esse Espírito. Porque Ele, há mais de 2000 anos, Ele falava com as pessoas por parábolas, Ele dava exemplos, porque na época as pessoas tinham uma dificuldade bem maior de compreensão. Então Ele puxava essas histórias, Ele criava essas histórias justamente para que as pessoas pudessem entender e fazer o que nós estamos fazendo hoje mais de 2000 anos depois. Que a gente está fazendo o quê? A gente está tentando compreender o que Ele quis falar, que ensinamento essa parábola nos traz, né? O que é que nós já melhoramos nesses 2000 anos? O que é que nós já fizemos que realmente pode nos tornar assim diferentes daqueles homens daquela época? Porque nós estamos em constante evolução. Mas quanto a gente conseguiu caminhar, né? É que quando a gente fala em Jesus, a gente tem que lembrar que ele era... Quando ele já veio à Terra, ele já era um espírito perfeito, né? Então, olha o que ele coloca nas parábolas, quanto conhecimento, quantos milhões de anos de conhecimento. Então, eu penso assim, que hoje a gente está aqui lendo e tentando entender a parábola do filho pródigo. Daqui 1000 anos nós vamos ler ela de novo e vai saber quem que vai estar passando para nós. Nós vamos entender completamente diferente, porque, como você falou, nós vamos crescendo, vamos evoluindo. Mas como a Loine falou, a grandiosidade de Jesus, a gente não tem noção, né? Não. E ele, enquanto um mestre perfeito, ele buscava o melhor caminho para poder passar o ensinamento para os seus alunos, né? Os seus irmãos, ainda lá no início da jornada. Que missão! Olha, eu vou lá para um planeta que as pessoas ainda se divertem matando os outros. Eu vou lá para esse mundo, eu vou abraçar e a todos eu vou amar, desde os maus até os bons. Eu vou amar da mesma forma e eu vou levar a compreensão do que seja Deus, porque na realidade o que era pregado era que Deus castigava, né? Era um Deus punitivo, né? Um Deus punitivo. Né? Então é impressionante quando a gente só pensa nessas parábolas, a gente pensa assim, meu Deus, obrigada por Jesus, né? Meu Deus. Então, lendo a parábola, Loine, a gente observa que os filhos são completamente diferentes, né? Um quer curtir a vida, o outro obediente, mas por trás da obediência tem um interesse, não é verdade? E o filho mais novo, que foi o desobediente, né, se apossou dos bens e saiu, e dissipou tudo que tinha. Podemos dizer que esse filho, ele representa muito bem uma parte da nossa humanidade, que de nós, uma parte de nós. Realmente representa, sim, uma grande parte, porque nós... Quando nós nascemos, nós temos uma programação para a nossa reencarnação.
Porque quando a gente está aqui, a gente não tem muita noção. Mas quando nós estamos lá na pátria espiritual, a gente consegue ver exatamente onde estão as nossas falhas, o que precisamos fazer para sermos melhores. E a gente vem, nós temos a oportunidade de vir para a gente poder então buscar essas experiências que nos tornem melhores realmente. É para isso que nós estamos aqui. Mas a gente, chegando aqui, a gente se perde um pouco, igual o filho pródigo. A gente se perde porque nós, e é meio que natural, por isso a gente tem que estar ligado, né? Porque é natural, porque nós estamos vivendo tudo no plano físico, no plano material. Saímos do plano físico enquanto a gente dorme e olha lá para onde vamos, né? Enquanto o nosso corpo repousa. Então, a gente perde muito dessa questão espiritual enquanto estamos aqui vivenciando tudo na matéria. E aí a gente se perde e a gente esquece por que viemos. E esse esquecimento, na verdade, ele é um presente de Deus para conosco. Porque se a gente vai imaginar que nós já viemos... estou lá, por exemplo, convivendo com meu irmão, mas eu já tenho uma carga de problemas com ele de uma vida passada. Eu não posso saber que eu vim e que aquele meu irmão, a gente já teve muito transtorno, porque isso vai me fazer agir de forma tendenciosa. Ou eu vou carregar ainda aquelas dores, aquelas mágoas, ou eu vou me sentir culpado. Então, a gente tem o esquecimento realmente. E aí a gente se deslumbra, esquece que somos um espírito e que nós, neste momento, estamos aqui com esse corpo físico, mas que a nossa essência é um espírito e que já estivemos aqui tantas outras vezes, em outros lugares, claro, com outro corpo, convivendo, quem sabe, com aquelas pessoas que nós já convivemos e que estão conosco hoje ou não. Tudo colocado para a gente poder buscar esse equilíbrio, essa evolução, aquilo que aconteceu e aquilo que nós temos que dar conta. E o filho pródigo, ele se deslumbra, claro, ele não tem isso tudo na mente dele. Assim como nós também não temos nada guardado. E ele se deslumbra e ele quer viver. Ele quer viver tudo o que ele tem a oportunidade de viver e aproveitar aquele momento. Só que quando ele começou a sofrer, o sofrimento fez com que ele repensasse e retornasse. Olha, Loine, só mas como retrata a nossa vida? Quando a gente é jovem, a gente está na casa do pai, às vezes não concorda, né, com as regras, a pessoa não me entende, eu vou viver minha vida, quero pegar minhas coisas, não é? Não acontece com a grande maioria da gente, não é verdade? É. E pega as coisas e vai morar sozinho um tempo, às vezes dá certo, mas às vezes é bem o retrato do filho pródigo. É. Então, eu posso também dar uma... Então, na minha vida, na minha família, nós vivemos uma situação dessas, em que uma das irmãs, que nós éramos 6, essa irmã já faleceu. Mas, enfim, essa irmã, ela acabou engravidando muito cedo, ela tinha 17 anos, casou. E antes de sair de casa, podia ter saído calada, mas ela disse para o meu pai que ela ia sair de casa, ia mudar de vida, ia viver realmente as coisas que ela gostava. Mas não deu muito certo. E ela retornou. E ela foi acolhida. Eu não lembro nem um dia de ver o meu pai dizendo: eu te avisei. Uhum. Embora ele tivesse avisado que não era assim que a gente lidasse com as coisas. E o meu pai era um homem, assim, de vida mais dura, mais difícil, né? Mas, enfim, são essas coisas da vida que fazem com que são esses impulsos de crescimento. Ela não aproveitou muito, mas aprendeu. Mas não sei. Aprendeu, não acho sei, que aprendeu. Não sei, né? Agora espero realmente que ela esteja bem. Né? E assim, para concluir então, que nós somos exatamente assim, igual ao filho pródigo, quando nós voltamos. Aquilo que a Lia acabou de falar, da irmã. Quando nós voltamos, porque quando nós estamos diante da dificuldade, da experiência difícil, da dor, o que a gente faz? Lembra de Deus,
retorna para a casa do Pai. E a gente faz isso também com os nossos pais aqui da Terra, com os nossos... Humilhados. E aí a gente chega cheio de problemas para aquele pai, para aquela mãe já, às vezes idosos, às vezes até com os nossos filhos, para eles ajudarem a criar. Exatamente. Aí a gente se perde, né? Então, as pessoas muitas vezes dizem que querem aproveitar a vida, porque a vida passa depressa, porque a vida é uma só, já ouvimos muito isso, né? Tem esse detalhe também. Às vezes tu nasce numa família onde há a crença de que é só essa vida. E daí você vai aproveitar. Olha, eu diria que 90% acho que é assim, né? Vamos aproveitar, porque esse é o momento, né? E aí a gente pode ter certeza, então, que quando a crise chegou, quando chega a fome, o desemprego, a partida das pessoas que a gente ama, os desesperos, as doenças, quando isso tudo chegar, a gente pode ter certeza que é um chamado do nosso Pai para que a gente retorne, né? E aí a gente vai conseguir despertar para o verdadeiro sentido da nossa vida, que é aquele sentido que nós chegamos aqui e esquecemos de tudo. E nós precisamos nos conectar mais uma vez. Então, vamos prestar atenção na nossa existência, na nossa vida, para que não sejamos o filho pródigo, para que só na hora do desespero a gente possa buscar o nosso Pai. Na doutrina tem uma frase muito sábia que diz: examine as tuas aflições. Elas sempre estão, quase sempre, ligadas às tuas escolhas, né? Às nossas escolhas, né? Então, isso é bem importante. E o filho obediente, que era bem obediente, né, Lia? Mas ele tinha um interesse por trás daquela obediência. Deixa muito claro, né? Ele se revela ali no final da parábola. Aqui, tá. Então, olha só. Eu, assim, na minha visão, eu acho que essa obediência era um tanto quanto teatral. Aliás, muitos de nós temem a Deus, certo? Ou temem ao Pai. Seguem as regras porque têm um objetivo mais materialista, né? Então, é um interesse mais mesquinho, né? Sem transformação íntima. Você está lá, está seguindo tuas regras, mas você não é bom. Eu penso naquela pessoa que vai à igreja toda semana, né? Faz todos os rituais que a igreja propõe, mas não é caridoso. Pensa mal dos outros. Exato, né? Continua nas atitudes. Continua praticando atitudes, continua naquela redoma que impede com que ele enxergue o outro, né? Então, assim, é um equívoco você não apostar na tua transformação íntima, né? Assim, mesmo ele tendo tudo que é necessário para uma vida serena, tranquila, ao lado do Pai, amoroso, ele se deixa levar pelo orgulho e egoísmo. Veja, ele não deixava transparecer isso, mas no primeiro momento ele cobrou do Pai, como se o Pai não tivesse com ele. O tempo todo, né? Da mesma forma, o Pai teria que o quê? Expulsar o filho? Negá-lo? O que ele precisava fazer, né? Então, esse questionamento das vantagens que o pai estava dando para o outro, que faltava para ele? Um bezerro gordo para fazer uma festa, né? Então, quantas vezes nos sentimos assim, acima do nosso irmão, porque simplesmente por ele não ter tido, porque a gente não teve uma ação que nem a dele. Então, por exemplo, eu não fiz o que o outro fez, então eu sou melhor que ele. Né? Entra muito a capacidade de você ser humilde, de você ser indulgente, né? Então, o que isso nos torna melhores? Então, que tipo de sentimento fraterno a gente tem que dedicar aos outros? Ao nosso irmão. Era um irmão que finalmente estava voltando para casa. Então, esse é um sentimento difícil, essa rigidez que o irmão mais velho possui, é uma rigidez ainda mais difícil de quebrar, porque o outro tinha uma ingenuidade. Ele enxergava a vida material como realmente o que era importante, mas, na verdade, não era. Só que esse filho mais velho, ele realmente
não conseguiu se regozijar com a volta do irmão. E ainda cobrou do pai, né? É uma rigidez falsa, que é a falsa percepção de autoidolatria, né? Então, esses sentimentos que nós temos de enxergar o próximo e se sentir acima dele, se sentir melhor que ele, é um sentimento que nós temos que trabalhar muito em nós. Porque nós somos todos absolutamente iguais. Então, quando a gente enxerga o outro e pensa, eu não fiz isso, mas eu sou capaz de fazer isso. Quanto eu consigo avançar tendo conhecimento dessa parábola, quanto eu consigo avançar na compreensão dos atos dos outros, na compreensão e na aceitação, no perdão, na capacidade de acolhimento. Então, é disso que se trata esse irmão mais velho que ficou indignado com o fato do pai ter recebido em festa, porque afinal era uma ovelha que tinha se perdido e retornou para o rebanho, né? Eu vejo assim, que nem a Loine falou, né? Nós vamos retornar para a pátria espiritual e vamos ter que prestar contas, né? Eu sempre digo que a gente primeiro passa para a contabilidade, depois chegou lá no plano, mas vai para a contabilidade, ver os créditos e os débitos. Esse irmão, o filho pródigo, né? Ele, podemos dizer que na sua ignorância, ele tentou, mas ele errou. Que é a grande maioria de nós. A gente só aprende tentando, errando a gente levanta. Já o filho que é obediente, tu veja bem, ele era obediente, conhecia as regras, mas mesmo assim não se dobrou. Então a conta dele seria um pouco maior, podemos dizer assim, né? Porque ele tem conhecimento. E tu veja que a gente vive muitas vezes assim, né? A gente às vezes erra por ingenuidade. Eu vou viver a vida, vou gastar, mas depois cai em si, né? Agora, quando a gente tem esse discernimento, o compromisso é bem maior, né? E no caso do filho obediente, vai ser bem maior, né? Quando ele for responder. Há uma grande diferença, eu penso, entre os dois, que depois a gente vai continuar falando, mas a gente retoma. Uhum. Então, que o filho, esse pródigo, ele tem a humildade de reconhecer que errou. Uhum. E o outro filho, ele tem um orgulho imenso. Então, aí já tem uma grande diferença entre os dois, né? E o primeiro é displicente, mas ele tem humildade e reconhece. E o outro, que não reconhece nada, que está como que cristalizado lá na sua sabedoria, né? No seu modo de proceder. Muito mais difícil. Quantos de nós somos assim? Sim. Quantos de nós apontamos o erro do outro? Dizem, eu não faço isso. Meu amigo, acho que dá para fazer bem mais, até coisas mais graves, né? Do que ir embora e voltar. Você dá, ultimamente. Então, o filho pródigo, ele dissipa tudo, né, Loine? Dissipa seus bens, acaba com o dinheiro e se vê passando fome. Quando ele se vê lá, e eu acho bem interessante que é bem, assim, destacado isso na parábola. Quando ele se vê comendo a comida dos porcos, ele lembra da casa do pai. Poxa, lá do meu pai, nem os empregados dele comem isso. E a frase que Jesus usa é, cai em si. Né? Ele cai em si. Então, esse cair em si, eu acho que é quando há um despertamento, quando ele tem esse arrependimento, ele entende realmente que ele fez errado, o que aconteceu. Mas e o que precisou acontecer, né? Precisou chegar o sofrimento, a carência, que é aquilo que nós já comentamos. Então, sim, este cair em si é um instante de grande valor. Se a gente estudar a interpretação dessa parábola, nós vamos encontrar que é um instante primordial, porque indica que a criatura humana, nesse momento, tomou consciência da sua real pequenez, da sua real evolução espiritual, onde se encontra. E aí, essa interpretação também, se a gente for interpretar esse texto, né, ele no que se refere à grande fome, é interessante a gente entender que essa grande fome que se abateu indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais cedo ou tarde produzem no ser. A efemeridade do materialismo. Isso. Né? E aí chega o momento em que a pessoa se vê faminta da outra questão, da questão espiritual.
E daí ela começa a ter o desejo de ser bom, de ser melhor. E quantos de nós já não passamos por isso ou acompanhamos alguém que a gente diz, puxa, mas aquela pessoa tem tudo e ela está infeliz. Às vezes tem crises, doenças, depressão, às vezes atenta contra a própria vida. E a gente não consegue entender porque nós estamos de fora. Mas lá no interior, essa pessoa, eu penso que ela esteja caindo em si, como diz a parábola, e já não tem mais aquele deslumbramento por tudo que a vida física, material nos oferece. E aí a gente começa a sentir aquele vazio, aquela questão de não saber bem por que veio, qual é a missão, né? A gente, às vezes, lá numa altura da nossa existência, a gente que já é mais madurinha um pouquinho, né, Lia? A Mona tá jovem. Obrigada. A gente começa a se perguntar, né? Meu Deus, aqui vim realmente nesse mundo. Qual é a minha missão aqui? E vou dar um parênteses. Quantas pessoas assim chegam à casa espírita na busca dessas respostas? Porque a fome chegou para o filho pródigo e ele precisou buscar a casa do pai. E, entretanto, o espírito, muitas vezes, quando a gente passa por essas dificuldades todas, o espírito, ele demora, por isso que as pessoas adoecem, a gente demora a conseguir entender esse processo. E é necessário a gente passar por um tempo aí, um processo de verdadeira transformação espiritual, é um ajuste que nós temos que passar. E a herança desperdiçada, ela significa o desprezo em relação aos valores espirituais, que é a herança que nos foi dada pelo nosso Pai maior. Então, aí isso. Entra muita coisa, né, Eloy? No corpo, os 5 sentidos, a inteligência, todas as faculdades, né? A condição material que nós escolhemos. A própria oportunidade desta existência. Nós sabemos que existem muitos espíritos lá na fila precisando vir. Reencarnar, né? Encarnar. E nós estamos aqui. É a nossa herança. O que é que nós estamos fazendo com a nossa herança? E olha só, aqui tem uma partezinha que eu vou ler porque ela é muito bonita, mas não é muito longa. Ela é do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, ele resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Olha que bonita a linguagem deles, né? É muito poético, né? Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Aquele momento, então, das nossas vidas em que todos nós vamos ter um momento de cair em si. Então, qual é o maior exemplo que nós temos no Evangelho, na Bíblia? De cair em si. De cair em si? Saulo de Tarso. E Maria Madalena. Tá. E Pedro só foi... Pedro vivia com Jesus, convivia com Jesus diretamente. E ele só foi cair em si quando 3 vezes ele negou Cristo. Daí que ele se tocou realmente do que era. Agora vejam, Saulo ele perseguia cristãos. Sim. E daí ele estava indo matar um cristão. Que ajuda Imagina ele, né? que ele cair em si. E daí deixar tudo isso para trás. O quanto não foi grandioso esse momento, porque tudo ficou para trás. E daí nada mais importava, além dessa verdade, além dessa luz. Então são coisas que a gente pensa que
Talvez não precise acontecer assim coisas muito grandiosas. Nossas conquistas íntimas, elas podem ser pequenas e aos poucos, até que essa luz se estabeleça. Porque tem aquele dia que você tem aquele insight e diz, nossa, eu não tinha ainda me dado conta. E daí tu segue tua vida um pouquinho melhor cada dia. Se um dia você é capaz de não cometer mais um desatino, se um dia você é capaz de não pensar mais num desatino, né? Quanto isso pode fazer de diferença na tua vida e na dos outros também que te cercam. A né? principal característica desses personagens, né? Paulo, Pedro, Maria de Magdala, que eu amo a história de Maria de Magdala, porque ela é muito a gente, né? Veja que Maria, eu vejo assim, Maria Madalena, né? Ela realmente provou de tudo, né? Do mundo mundano. E ela conseguiu sair dali quando conheceu Jesus. Né? Quando ela caiu em si, realmente se transformou. Então, a principal característica desses espíritos é a humildade. Porque quando a gente cai em si, a gente tem que ter a humildade, que nem o filho pródigo, de dizer, não, eu errei. Olha, isso aqui eu fiz errado. Realmente eu errei. Mas eu vou aprender com esse erro, vou levantar minha cabeça e vou fazer diferente. E muitas pessoas não conseguem ter essa humildade, né? Cai em si, entende, mas aí entra o orgulho, né? Tipo, como é que eu vou dizer que eu fiz isso aqui errado? Como é que eu vou admitir, né? Então, é uma grande virtude que tem que se sobressair para que a gente possa realmente cair em si e seguir em frente. E em relação ao Paulo de Tarso, o Saulo, a gente tem que considerar também que ele acatou aquele momento, ele aproveitou daquele momento. Porque nós sabemos de outras histórias, né? Que tem alguns que passavam por Jesus, que não conseguiam sentir, né? Aquela fortaleza, aquela vibração dele, não conseguiam sentir. E ele sentiu de uma forma tão intensa, ele absorveu aquilo de uma forma tão grandiosa, que o resto da existência dele, ele penou e ele ficou o tempo todo, né, respeitando, lembrando de Cristo, lembrando e buscando estar num caminho diferente. Isto também nós temos que considerar, trazendo a parábola para hoje, para os nossos dias. E quando me veio o sinal, e quando Jesus, quando o nosso anjo de guarda, enfim, a gente recebe algum sinal, olha, te aconteceu isso, agora você... né, presta atenção. Dá um e tempo, as pessoas às Pai, vezes não entendem. O que queres que eu faça? Caem no mesmo erro, não conseguem entender e seguem uma existência toda assim. Né? É verdade. Você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos falando sobre a parábola do filho pródigo. Quero dar bom dia aqui para os nossos amigos. Tem um monte de gente acompanhando a gente, dizendo bom dia, meninas. Obrigado pelo meninas, né? Muito obrigada. É porque nós não somos guri, né, amor? Então somos meninas. A Carla chamou gurias. Então eu falo, né? Ótimo sábado, estão dizendo aqui. Bom dia a todos. Obrigado pela companhia. Espero que estejam gostando. Estamos abordando hoje a parábola do filho pródigo. Se alguém quiser ler, né, na íntegra, está em Lucas 15, e daí segue lá no versículo 11 ao 32. Tem no Evangelho também, né? Seguindo então, Lia. A atitude do pai ao reencontrar o filho não deve passar desapercebida. Aliás, eu acho tão lindo quando ele diz assim, né? Viu-se que o pai moveu-se de compaixão e correndo lançou seu pescoço do filho. Antes que o filho adentrasse, ele avistou o filho e já foi correndo, né? Receber. Eu acho tão linda essa atitude. Né? Poderia explicar para nós assim, ó, que é uma atitude que marca muito essa parábola, né? Sim. Então, a doutrina espírita, ela ensina que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e Ele é soberanamente justo e bom. E eu acho que aí resume esse pai, né? Então, são essas características e é muito claro que ninguém ficará para trás. Essa é a ideia de futuro que nós temos a verdade esclarecida, né? Na nossa frente. Sim, nós sabemos o nosso futuro. Sabemos com certeza o que vai ser. E vai depender da gente. É pesado isso? Alguém vai resolver nossos erros? Alguém vai resolver nossos problemas? Ou nós vamos resolver sozinhos? Mas contando com o Pai, né?
Então, esse passo de retorno foi do filho, mas o pai estava ali prontinho esperando, né? Então nós temos todas as ferramentas para cumprir essa meta, mas é preciso vontade, é preciso disposição. Uma das coisas mais importantes que eu considero nessa reforma que a gente precisa passar é a disposição à mudança. É você realmente entender que não é fácil amar quem está do nosso lado, quem está longe é mais difícil, e o nosso inimigo, né? Mas Deus está ali, prontinho. Jesus esteve entre nós justamente para nos mostrar com exemplos como é possível acolher quem faz coisas tão erradas na nossa concepção, né? Porque os nossos erros são equívocos, são só falhas de interpretação das coisas, falhas de percepção das coisas, né? De maturidade, né, Lia? De vivência. De vivência. A maturidade nos mostra que nada precisa de muita intensidade, né? Eu vou repetir aqui uma frase que é bastante assim peculiar, que é assim: o drama, ele não depende do fato, ele depende da sensibilidade da pessoa. Então, à medida que você amadurece, você vai reduzindo a intensidade e reagindo de forma diferente às coisas. Então, você vai aprendendo que você não precisa odiar nada e nem adorar nada. Você só precisa lançar um olhar equilibrado e acolher o que você precisa mudar e aproveitar aquilo que deu certo para o outro dia, né? Então, lembremos, é preciso pensar assim, que nós estamos numa família que também tem um pai. Só que esse pai também é filho do pai. Uhum. Esse pai também está no caminho com a gente. E, no suscetível entanto, aos erros normais de todo ser humano. Suscetível aos erros normais. E assim, ó, é pai e mãe que nos acolhem. Mesmo que a gente erre, então já é uma representação do que é um pai. Então, nós somos colocados nessa... Hoje, nós todas somos mães, né? Uhum. Então, o que é que nós somos capazes por nossos filhos? Então, Deus, multiplique isso infinitas vezes. E daí a gente pensa, nossa, eu preciso sempre acolher quem? Qualquer pessoa, né? E é essa a ideia. Então, veja que se Deus perdoa para sempre, nós precisamos aprender a perdoar para sempre. A grandeza de Deus é inconcebível por nós ainda. Mas só de nós podermos aqui dizer que a gente tem certeza do futuro e da volta à casa do Pai, porque a bondade dele e a justiça dele são infinitos, então é realmente algo que nos deixa com a certeza da vida eterna, né? Eu queria só fazer um parênteses. Em se tratando de pais normais, suscetíveis, né, a todos os erros que nós cometemos, eles também cometem, às vezes mais cabeludos ainda. Uhum. Mas a partir do momento que a gente conseguir, assim, pensar que estamos todos no mesmo patamar, todos ainda a caminho, buscando uma evolução. Então, que ele, o nosso pai, ele pode ter errado, a nossa mãe pode ter errado. Daqui a pouco alguém ouve a parábola e diz, pá, mas o meu pai não tem nada a ver com esse, né? Não perdoou, sim. Não foi assim, né? Como tu falou da tua irmã, que não foi assim. Mas que a gente precisa entender que eles também têm o tempo deles, tanto quanto nós temos. E não é porque eles nos acolheram como os seus filhos nesta encarnação que eles têm a obrigação de serem muito melhores. Sábios, né? Sábios. E que a gente tenha a consciência da gratidão necessária. Nós precisamos agradecer a eles pela oportunidade da vida, sempre, em todos os dias. Isso é importante. Sim. São 8h43. Você está acompanhando o programa Hora Espírita e hoje estamos abordando a parábola do filho pródigo.
Vamos fazer uma pequena pausa, uma pequena licença para ouvir o recadinho do nosso querido apoiador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos. Quem está nos acompanhando aí, hoje estamos falando sobre a parábola do filho pródigo. E essa história incrível, né, que eu acho uma das parábolas mais lindas, né? Ela vem nos mostrar, Lorne, dois filhos, né? Dois filhos bem distintos, na verdade. Então, poderia aí fazer um parâmetro com nós aqui encarnados, né? Os filhos e nós. Aí, como é que funciona aí o negócio? Olha só. Deste filho, então, que era o filho mais velho que ficou com o pai. Será que ele era muito melhor do que aquele que se foi, que desperdiçou tudo? Porque ele não estava conseguindo entender que o seu pai perdoasse esse irmão. Então ele não tem ainda esta, como é que a gente vai chamar, essa virtude, essa virtude do perdão que a gente precisa aprender, ele ainda não tinha. Ele não consegue se compadecer do sofrimento do irmão dele e ele não consegue entender o pai acolher daquele jeito. Então, até que ponto ele é melhor do que aquele que se foi, se ele não tem ainda a capacidade da compreensão e do perdão? Então, o filho mais velho, ele ilustra o exemplo do egoísmo. Olha só, o egoísmo. Ele isola-se de todos e ele acha que ele fica com o próprio pensamento dele, com o jeito dele ser e viver, e ele acha que é ele que está certo. Orgulhoso. Separa-se dos demais porque ele se acha perfeito. Porque era obediente, porque sempre estava ali, né? Então ele se orgulha dele não ter tido aqueles vícios todos que aquele irmão de repente teve, dele ter ficado ali, ele tem orgulho disso. Mas ele não tem nenhuma outra virtude além de não ter praticado o mal. Certo? Ele não tem virtudes, ele só ficou ali, cristalizado. E aí o que acontece? A conversão desse é muito mais difícil. A presunção que ele tem impede o entendimento dele, porque ele já se acha pronto e bom o suficiente. Ele se acha melhor, né? Exatamente. Então difícil. Essa é uma rigidez imensa, né? Eu acho que é pior do que aquele que é o impulsivo, mas que cai em si e pede perdão. Aquele que acha que ele já conquistou o lugar dele. Que está certo, que já está bom. Certo, isso. Mas olha só como ele não conseguia aceitar e perdoar. Então, nós aqui temos também, eu gosto de ler às vezes uns trechinhos, tem um conselho do benfeitor espiritual Emmanuel, mais uma vez. Olha que bonito. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças em circunstância alguma de que Deus é Pai de todos. E se Ele te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando os outros. Estendendo a mão, né? Isso, olha que interessante. Então, nem sempre aquele que permanece na casa do Pai, cumprindo com os seus deveres, as suas obrigações, nem sempre ele está transformado no bem. Sim. E ainda, ele pode estar sendo, sim, egoísta, mesquinho e tal. E ainda sobre isso, nós temos umas questões lá do Livro dos Espíritos bem pertinentes. Porque, olha só, o filho mais velho, ele não saiu cometer erros, né? Igual o filho caçula que foi e esbanjou tudo. Ele ficou por ali, né? Esse filho mais velho. Mas só que ele não estava agindo no bem. Ele estava parado, por interesse, naquele né? parâmetro dele, por interesse. E aí tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 642, que eu acho muito legal, que diz assim, ó:
bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Então, quer dizer, estava tudo certo já para esse filho mais velho? E aí, olha a resposta dos espíritos. Não basta não fazermos o mal. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Isso chama muito a atenção da gente, né? E nós precisamos pensar. Eu, quando começo a ler e estudar, já vou me colocando, meu Deus, será que eu não estou achando já que eu estou boa o suficiente? Ai, já dá uma palpitação, porque a gente já precisa se analisar, né? E a outra questão também que vale a pena a gente ver, a 645. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, e o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível, então quando ele está nessa sintonia assim de se achar que é o melhor, né? Então o arrastamento sim, mas é não irresistível, porque no meio dessa atmosfera de tudo isso, né, desse convencimento e tudo, nós encontramos muitas vezes grandes possibilidades de virtude. Então, esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, olha a oportunidade desse filho mais velho de ter sido melhor. Ter outra atitude, né? De ter outra atitude. E ele continua ali estático, se achando que ele é o melhor. E ainda nós temos lá no Livro dos Espíritos, que nós todos falamos muito sobre isso, o orgulho e o egoísmo, que a gente diz que eles são as chagas da humanidade, né? Que todas as obras espíritas trazem sobre o orgulho e o egoísmo como sendo assim dos nossos piores vícios, aquilo que a gente precisa tirar de nós. Eu acho que esse tipo de comportamento ele é muito difícil de entrar no plano da humildade. É porque ele gera indiferença. Ele Exato. gera total indiferença. Eu estou preocupado comigo, não com o que está ao redor. E nem com as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou bom para mim. Isso aí. Isso. E deu. E é a sociedade, né, que a gente está vivendo hoje. Agora, é a indiferença. A dor do outro não me toca mais. É exatamente o filho aqui obediente. É porque eu estou fazendo o meu melhor, eu estou bem. Eu não estou fazendo mal para ninguém e está tudo certo. E não é por aí. Não é. Eu até escrevi isso aqui, ó. Temos sentimentos de vitimismo, porque ele se vitimizou. Sim, meu Deus, né? Coitado de mim, que nunca dei nenhuma nunca fiz nada errado pro meu pai, exatamente, né? Tristeza profunda. Ele entristeceu com a alegria do pai, né? Ações desatinadas e ainda terceirizamos a culpa. A gente acaba deixando... Eu não consigo muito separar da gente. Esse filho obediente, eu não consigo muito separar da gente. Dos nossos comportamentos, né? Porque quantas vezes nós nos sentimos assim... vítimas, nós nos sentimos assim rejeitados porque nós não temos não temos as mesmas coisas que os outros, não temos o mesmo carinho que um outro, Quanto a gente pena até que a gente mude isso, que a gente comece a pensar, meu Deus, mas eu tenho tanto certo. E o que mais que assim, ó, do ponto de vista moral, o primeiro passo é o nosso. O primeiro passo é o nosso. Ninguém vai nos modificar. Não é possível nos modificar de fora. É de dentro para fora. A chave é dentro. Ninguém pode perdoar, perdoar para com o meu irmão. Eu que tenho que fazer isso. A atitude é parte da gente, né? Por isso a humildade, né? Lá no livro Sermão do Monte tem que o primeiro degrauzinho da escalada evolutiva é a humildade. Nós precisamos ter a humildade para conseguir se colocar no nosso lugar. Porque nós vamos partir de onde? Nós precisamos encontrar o nosso lugar, saber que estamos nesse degrau, nessa etapa, para depois conseguirmos buscar mais. Então, se a gente não tem a humildade de perceber onde está realmente, entra, se reconhecer, se conhecer, se aceitar, a nossa pequenez, se aceitar como é, né? E não se achar que é o melhor.
Então é bem difícil realmente. Então, essa parábola, ela reflete bem a nossa sociedade, né? É a nossa sociedade. Nossa, nua e crua. Né? Nua e crua. É. Exatamente. É crescer, eu escrevi também. Ou crescer, a gente é o filho pródigo, ou a gente é o filho obediente. Obediente, Um dos isso, dois, né? dois a gente é. E é né? preciso entender que crescer dói, esfola, mas amadurece e nos transforma em seres dotados de compreensão. Olha só o que a gente precisa, só isso. Compreensão, compaixão, paciência, ser caridoso, né? Que é isso que nos eleva espiritualmente, nos aproxima de Jesus para nos elevar ao reino de Deus, né? Então, será que é isso pra gente mudar? Como é que a gente pode mudar? Né? Como é que a gente vai cair em si? Existe um caminho pra gente construir? Como é que nós vamos trabalhar isso para fazer essa modificação? Né? Porque é importante. Nós estamos aí trabalhando, o mundo da regeneração está vindo, né? Nós temos também, que fazer a nossa parte. Nós temos na doutrina também uma frase muito importante: orai e vigiai e instruí-vos, certo? Então, assim, a gente precisa observar as nossas reações, os nossos pensamentos, nossas ações. Então, a gente pode traçar essas mudanças. Olha, é um exercício. Se eu me irrito com uma coisa e eu questiono, a Santo Agostinho já dizia, ó, no final do dia, faz análise do teu dia. Então, se eu me irrito com uma coisa, se eu tenho alguma coisa muito, assim, que me incomoda muito, eu posso analisar realmente se eu não estou reagindo muito intensamente a algo que não tem tanta importância. Se eu estou dando importância a coisas que não... E se a situação, ela se repete, e você vivenciou, e daqui a pouco ela se repete novamente. A gente pode parar e pensar, o que é que eu não aprendi ainda? O que é que essa situação vai me mostrar? No que eu tenho que evoluir ali? Porque se ela está só acontecendo, é porque eu ainda não aprendi. Não aprendi nada. Quando eu aprender, eu vou para outra etapa, né? E outra coisa bem importante, quando a Lia falou ali, que às vezes a gente se acha o injustiçado, né? Que o nosso pai conosco faz diferente e para os outros faz melhor. A gente tem muito disso, né? Ai, Deus não é justo. Por que isto só acontece comigo? Então, olha só, gente, que caminhada longa ainda que nós temos pela frente. Nós precisamos entender, desde já era para termos isso em nós, que nós temos aquilo que nós necessitamos. E merecemos, E merecemos, e necessitamos, e estamos no lugar que deveríamos estar, com as pessoas que deveríamos compartilhar da existência. Ali é a nossa sala de aula, o nosso lugar de aprendizado. Não tem outro jeito. Então, se a Mona está numa situação melhor que a minha, parabéns para ela, porque ela já conquistou isso tudo. E eu? O que está faltando que eu ainda estou na mesma? Vamos sempre parar e pensar. E daí, em vez de eu focar em eu melhorar, eu fico pensando no outro. Né? E assim, não é só olhar... Veja bem, a maioria das pessoas olha e quer ter o que as outras pessoas têm. E não ser equilibrada como a outra pessoa é. Isso. Ser tranquila, ser serena, ser capaz de... Assim, eu admiro muito as pessoas que têm um impulso à caridade, um impulso ao bem, em qualquer momento. Não só naquelas coisas grandiosas. Sim. São coisas pequenas do dia a dia. Então, eu admiro muito pessoas que são extremamente equilibradas e boas. Mas essas aí já têm os seus méritos, né? Nossa, são poucas. Exato, mas daí é essa pessoa que eu quero trazer para minha vida, e eu quero trazer principalmente essa mudança para minha vida, né? É isso que a gente precisa pensar. Sim. Nossa, são 8 horas e 57 minutos. Estamos no final, na reta final do nosso programa. Muito boa essa parábola, não é Ela mesmo? É muito Olha, rica. Vamos nos colocar, como diz a Lia, no lugar do filho que vai e gasta tudo e volta arrependido, ou do outro que está lá orgulhoso. Que se acha obediente. E que não... Nenhum nem outro, né? Nós estamos aqui, a gente precisa sempre relembrar para mas Jesus aprender. Também é filho de Deus, então ele é o nosso exemplo, esse filho que eu quero ser. Vamos pensar, né?
Isso Então, aí. vamos Isso aí, voar Lia. alto. Bem pensado. Não vamos ficar querendo ser nenhum e nem outro desses filhos, Vamos querer deste imitar o pai. nosso exemplo. Vamos querer sempre pensar em Jesus, como ele fez. Exatamente. Bem, nós vamos já nos despedindo, são 8h58, quero agradecer a Aloine, muito obrigada, Aloine. Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a audiência e um abraço carinhoso para todas as pessoas que nos ouvem. Lia. Eu agradeço a todos que estiveram nos ouvindo, agradeço a companhia de vocês. O programa das meninas, né, Lia? Das meninas. E desejo a todos um ótimo final de semana com Jesus. E nós vamos agradecendo a companhia, a participação, né? Se gosta do nosso programa, entra nas redes sociais, compartilha, Hora Espírita Chapecó. Desejando um ótimo final de semana, um excelente, né, início de dezembro aí, mês de Natal, lembrar de Jesus, né? Que Jesus seja convidado para os nossos lares. E até o próximo sábado com mais um Hora Espírita.